bem, de saúde, e, enfim, se protegendo, tomando todas as devidas providências. E vamos, então, começar a aula de hoje. E eu decidi fazer uma coisa um pouco diferente, na verdade, hoje. Ao invés de já começar a descrição das proteínas da classe alfa, vocês talvez se lembram, e no final da última aula eu apresentei para vocês um esquema de classificação de enovelamentos proteicos chamado CATH, que é o que mais ou menos a gente vai seguir ao longo das próximas aulas, e é basicamente o que fundamenta a minha tabela periódica de enovelamentos. Então, esse sistema CATH foi inventado por Janet Thornton, que eu já mencionei para vocês em algum momento no passado, que foi a minha orientadora de mestrado, e Christine Orengo, que é uma colaboradora minha, que trabalhou junto nessa tabela. Isso já faz 25 anos atrás, qualquer coisa assim, que foi proposto pela primeira vez o sistema CATH. Tem um sistema concorrente chamado SCOPE, que funciona de uma forma muito parecida. E o CATH é um sistema hierárquico, onde a palavra CATH significa classe, arquitetura, topologia, homologia. E vocês têm que lembrar que classe é, vamos dizer, a descrição mais grosseira, mais de baixa resolução de um enovelamento, e se baseia simplesmente no conteúdo da estrutura secundária, sem se preocupar com a disposição espacial dessas estruturas secundárias, simplesmente se a estrutura tem, basicamente, só alfa-hélice, é considerada uma proteína alfa, só folha beta é considerada uma proteína beta, e se tem uma mistura, é considerado alfa e beta, alfa barra beta. Eu vou fechar a janela aqui, porque o trânsito está me incomodando. Então, o que eu ia fazer hoje era começar, então, com a descrição das proteínas da classe alfa. Foi isso que eu falei que eu faria sexta-feira. Mas eu decidi que talvez vocês merecem um pequeno intervalo, respirar um pouquinho, porque eu entendo que eu passo muita informação para vocês. Eu tento passar da forma mais didática possível, mas eu sei que isso é difícil ainda mais nesse mundo virtual que a gente vive hoje em dia. Então, eu sei que essas aulas devem ficar um pouco cansativas em alguns momentos. Então, eu decidi fazer uma coisa um pouco diferente hoje. Eu simplesmente vou abrir uma sessão PyMol. Eu sei que alguns de vocês já conhecem, já mexem. Não sei se todo mundo já teve a curiosidade de baixar o programa PyMol, tentar instalar no seu computador e tentar mexer um pouquinho. Se não fez isso ainda, eu sugiro que faça, porque não tem nada igual olhar para a estrutura proteica para começar a entender melhor. E eu imagino que, ao olhar as estruturas, alguns dos conceitos que eu tenho passado para vocês começam a ficar um pouco mais palpáveis, um pouco mais reais, vamos dizer assim, tá bom? Muito bem, então o que eu decidi fazer hoje, eu vou simplesmente pegar a minha tabela de estruturas de domínios, eu vou começar a pegar um ou outro, eu vou colocar na tela e vamos passear um pouco pela estrutura para ver o que a gente encontra, para ver se com isso alguns dos conceitos que eu já passei para vocês começam a ficar um pouco mais palpáveis. Então, aqui eu tenho uma seção PyMol que eu abri, então eu vou simplesmente pegar, eu decidi que eu vou começar com uma estrutura beta, ok? Professor, com licença, o senhor poderia apresentar a tela? Sim, seria uma boa ideia, né? Vocês vão enxergar muito melhor se eu apresentar a tela. Muito bem lembrado, muito obrigado. Ai, meu Deus, se eu não compartilhar a tela, fica difícil, né? Ok, tela inteira, muito bem.
Ok, então daqui a uns segundinhos a minha tela deve começar a aparecer para vocês. Enquanto isso eu termino o meu cafezinho. Bom, eu imagino que vocês estejam vendo agora a minha tela, e aqui eu tenho uma seção Pinball, que tem duas janelinhas, uma onde eu efetivo efetivamente os comandos, ou escrevendo, ou clicando nas opções disponíveis, e aqui embaixo é a parte gráfica mesmo, tá bom? Então, o que eu tenho aqui é uma opção, esse plugin aqui, para quem não conhece, esse plugin permite eu pegar um arquivo direto do PDB. Se eu tiver o arquivo no meu computador, já pronto, o arquivo PDB com as coordenadas, eu posso ir aqui em File, e abrir o arquivo e pegar direto do meu computador. Mas se eu não tiver, eu não quiser baixar do PDB, que eu também posso, eu posso ir direto nesse plugin aqui e vai no PDB Loader. Aí eu posso pegar o arquivo PDB e basta eu digitar. Eu quero o arquivo que é 1www. E vamos ver o que vem. Ok, então agora eu tenho essa estrutura, cujo código PDB é 1www. Eu vou abrir essa janela aqui. E estamos imediatamente naquela situação de sempre, que é que uma representação atômica sem hidrogênios, né? Imagina se tivéssemos os hidrogênios, eu poderia até colocar os hidrogênios de volta, só para ver como que fica pior ainda. Mesmo sem os hidrogênios, a gente já tem algo bastante complexo. E essa proteína não é nada particularmente grande. Não sei se tem 100... tem em média, uma proteína que vai ser novamente, tem em média mais ou menos 100 resíduos. Tá bom? No caso dessa proteína em particular, a gente pode clicar nesse Szinho aqui embaixo, ele me escreve a sequência, certo? Então, essa daqui, na verdade, tem 111, 12, 13, 14, 115 resíduos. Essa proteína tem, numerado de 1 até o final 115. Se tiver faltando resíduos no meio, essa numeração vai ficar um pouco irregular. Faltando, você pode ver o que quer dizer faltando um resíduo no meio. Durante a determinação de uma estrutura para esse lugar, devido à mobilidade não homogênea da estrutura, ou seja, tem regiões que eventualmente são mais flexíveis que outras, e isso tem a consequência de diminuir, aumentar a nitidez do mapa de densidade eletrônica. Então, onde as regiões da estrutura são muito flexíveis, a densidade fica mais difusa, mais difícil de interpretar. Então, eventualmente, isso não é nada incomum, muito pelo contrário, é comum quando você baixa um arquivo PDB, descobrir que tem algumas regiões da estrutura que simplesmente estão faltantes, não estão presentes. Por exemplo, vai ter resíduo 1 até 120, mas de 121 a 132 não tem nada, e depois a cadeia começa de novo em 133. É claro que, na realidade, essa cadeia é contínua. Não é que esses resíduos não existem, existem, porque estruturalmente estão desordenados, ou seja, tem uma flexibilidade naquela região da molécula que não permita, durante a determinação da estrutura, você determinar as posições atômicas daquela região. Então, parece que falta um pedaço da cadeia polipeptídica, não está faltando, está ali, só flexível ao ponto de não poder atribuir posições específicas para os átomos daquela região. Então, quando isso acontece, aqui em cima, a sequência vai faltar uns pedaços, certo? Então, você pode, por exemplo, pular de 41 e depois, logo em seguida, vem 67, alguma coisa assim. Nesse caso, parece que está bem completo, porque vai bastante regular aqui. E nós sabemos agora que tem 111, 12, 115 resíduos nessa cadeia. Na tabela, se você olhar para as estruturas beta,
Essa é a primeira estrutura na primeira coluna, ou seja, está na coluna de arquitetura, chamado fitas, folhas e rolls enrolados, e é um tipo de topologia chamado System Knot, ok? Na classificação CAT é 2.10.90, ok? E no canto superior à direita, fala que, em média, proteínas com esse tipo de enrolamento têm 101 resíduos, com um desvio de 13. Okay? É isso que significa o 13 entre parênteses. Não sei se alguém está olhando, se vocês estiverem olhando a tabela aqui, eu estou falando dessa célula aqui. Então, estamos nas proteínas BET, em fundo cinza, primeira coluna e primeira topologia. É esse que eu baixei. Está aqui escrito que o código DDD é 1www. Ok? Talvez seja conveniente imprimir a tabela. Quem não imprimiu, aí talvez seja útil ter isso em papel. Para, enfim, não ter que fazer duas coisas na tela ao mesmo tempo. Muito bem, então nessa representação na tabela, que é a representação tipo cartoon, onde a gente usa espiral e flechinha, ok? É mais fácil enxergar os elementos de estrutura secundária. Aqui na tela, imagine que ninguém está vendo elemento de estrutura secundária nenhuma, porque, por causa da complexidade. Então, eu vou inicialmente simplificar as coisas. Então, primeiro eu vou, esse H aqui, para quem não conhece, esse H aqui significa hide, ou seja, esconder. Então, se eu clicar no www, que é o que eu estou mostrando aqui, e clicar no hide, aí eu posso hide waters. Aí eu não tenho mais as águas. É normal, numa estrutura determinada por difração de raio-x, menos NMR e microscopia eletrônica, mas estruturas resolvidas por difração de raio-x normalmente acompanham as coordenadas atômicas da proteína, também coordenadas atômicas para moléculas de água que fazem parte do cristal. Essas são águas estruturadas, que nós chamamos, ou seja, são águas que têm uma posição fixa o suficiente para aparecer no mapa de densidade eletrônica. Normalmente, essas são as águas encostadas na superfície da proteína, interagindo diretamente com componentes da proteína em si. Dentro de um cristal de proteínas, geralmente tem canais largos, cheios de água, cheios de solvente. Essas águas são normalmente não fixas em posição, são móveis, e, portanto, não vão contribuir para o mapa de densidade eletrônica. Mas as águas que são fortemente associadas à superfície da proteína aparecem como bolas de densidade eletrônica, e o cristalógrafo costuma colocar, então, moléculas de água no seu arquivo PDB. Então, além das coordenadas dos átomos, coordenadas atômicas dos átomos que fazem parte da cadeia polipeptídica da proteína em si, você frequentemente tem águas também que ficam no final do arquivo. Eu acabei de apagar todas as águas para simplificar a nossa visualização. Agora eu vou esconder esse desenho também, que é um desenho de linhas, basicamente. Você tem uma linha reta, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, só para a gente ver. Então, por exemplo, a gente tem aqui, temos uma histidina, por exemplo, eu vou pôr essa histidina no centro. Ok. Essa daqui é a histidina. Aqui você tem o nitrogênio da cadeia polipeptídica, da cadeia principal, o carbono alfa, aqui o carbonila, e depois começa um resíduo. Ou seja, aqui é uma ligação peptídica, que vai ter essa histidina até o próximo resíduo, que é o quê? O próximo resíduo é a matrionina. Ok. Então, aqui é a cadeia lateral da histidina, espero que todos sejam capazes de reconhecer que isso é uma histidina. E o que está sendo desenhado aqui são simplesmente linhas retas que correspondem às ligações covalentes na estrutura. Então, não estou representando como uma bolinha a posição desse carbono alfa, por exemplo, nem do carbono beta, nem do carbono
carbono gama. Mas as posições são evidentes pelo fato que tem uma linha que representa a ligação covalente entre carbono alfa, carbono beta, carbono gama. Carbono gama vai para, aí temos o nitrogênio delta 1 e o carbono delta 2 e assim sucessivamente. Ok? Então, olhando a estrutura assim, se eu olho um pedacinho, assim, acho que dá para ver que isso é uma histidina. Aqui é uma trionina, aqui é uma outra trionina. Meu Deus, aqui é uma outra trionina, eu não sabia que tinha. Eu não olhei isso hoje, a gente vai descobrir o que tem nessa estrutura. Eu só escolhi por um motivo que eu vou mostrar já já. Mas o resto vai ser uma surpresa para mim também, porque eu não tenho olhado com... não tenho olhado antes, efetivamente. Aqui, não sei se dá para ver, eu estou andando de trás para frente. Então, aqui a gente tem a cadeia lateral da histidina. Aqui tem essa cadeia lateral, uma trionina. Essa cadeia lateral é uma outra trionina. Ok? E depois chegamos aqui e temos aqui, mais uma trionina. Tem trionina, 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 histidina, trionina. Interessante. Isso já me levanta um suspeito de alguma coisa. Ok. E aqui, o que nós temos aqui é uma ponte de sulfeto. Então, aqui você tem a cisteína, certo? Aqui, em algum lugar distante, temos uma outra cisteína. E essa ligação em amarelo aqui vai do enxofre gama de uma cisteína para o enxofre gama da outra cisteína. Então, aqui nós temos uma ponte de sulfeto. Ok, então, se eu clicar aqui, vai me dizer qual resíduo que é. Então, essa é a cisteína 80. Se eu colocar aqui, eu tenho cisteína 15. Então, cisteína 15 e cisteína 80 são ligados por uma ponte de sulfeto. Na verdade, talvez vocês se lembram que esse novo elemento chama cysteine knot, ou seja, um nó de cisteínas. E uma coisa que eu sei sobre essa estrutura é que tem 3 pontes de sulfetos. E eu não sei se vocês estão vendo aqui. Tem uma aqui, tem uma outra aqui, e tem essa aqui do meio. Tá? E, na verdade, se chama um nó de cisteínas, porque você imagina que esses 2 dedos, meus 2 dedos aqui, representam 2 das pontes de sulfeto. Então, você tem uma cadeia passando por aqui, e tem essas 2 pontes fazendo essas ligações cruzadas entre a própria cadeia principal. E a terceira ponte de sulfeto passa pelo meio, certo? Então, não sei se vocês conseguem ver, mas tem essa aqui que está próximo da gente, essa aqui que está no fundo, e esse cara aqui passa pelo buraco entre os dois. Isso é algo extremamente incomum, e é um nó, nesse caso, diferente dos nós que eu comentei na aula passada. Os nós que eu comentei na aula passada eram nós onde a cadeia polipeptídica passava por dentro dele mesmo, para fazer uma estrutura em nó. Aqui nós temos um nó causado pelas ligações covalentes feitas entre as cadeias laterais das cisteínas, que não é o único tipo de ligação covalente feito entre cadeias laterais, mas é certamente um tipo de ligação covalente entre cadeias laterais mais comum. É muito raro encontrar outras coisas. Lisina pode fazer com cisteína, por exemplo, mas cisteína com cisteína fazendo um ponto de sulfeto é o clássico. Então, aqui a gente tem um nó, mas esse nó envolve justamente as pontes de sulfetos e não a cadeia polipeptídica, ou a cadeia principal, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se eu desfizesse todas essas 3 pontes de sulfetos, eu descobriria que a minha cadeia polipeptídica não tem nó. Então, é outro tipo de nó especial formado por 3 pontes de sulfetos, nesse caso. Bom, então esse tipo de detalhe a gente consegue ver. Eu espero que vocês estejam ficando mais
familiarizado com a estrutura química das cadeias laterais, de tal forma que fica fácil reconhecer um aminoácido. Por exemplo, esse cara aqui não, esse cara aqui é o final da cadeia polipeptídica. Tá? Ok, então ele tem o ácido carboxílico livre, porque é o final C-terminal, carboxiterminal da cadeia polipeptídica. Então, isso deve ser resíduo 115. Vou clicar aqui. 60. Então deve ter uma quebra na cadeia polipeptídica. Tá bom. Ok. Professor, eu vi 4 pontes de sulfeto, na verdade. Você viu 4. Bom, eu não disse que não tem outro. Pode ser que tenha uma quarta. Eu não sei quantos que tem. Mas 3, 1, 2 e 3, é o que formam o nó, certo? Então, pode ser que tenha uma quarta. Eu não sei onde você está vendo uma quarta. Eu não vou dizer que não tem uma quarta. Tem uma aqui, eu acho. Tem uma aqui sozinha. Exatamente. Mas as 3 que formam o nó são esses 3 aqui no meio que a gente estava vendo agora. 1, 2 e 3. Certo? Então, pode ser que todas as proteínas que têm esse novo elemento do nó do sistema